A paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e neste domingo eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, e fazer uma breve oração em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo ao Deus de Israel a bênção, a proteção, os livramentos de Deus. Mas primeiramente eu quero pedir perdão e misericórdia por todos os meus pecados, por todas as minhas falhas, por todas as minhas ignorâncias, e orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a bênção de Deus, o milagre de Deus, o sobrenatural de um Deus Pai Todo-Poderoso. Orar, clamar, pedir, buscar a Deus enquanto ainda se o acha. Amados, a necessidade de buscar a Deus é algo real, verdadeiro e preciso. Todos os dias oramos, clamamos, buscamos a presença de Deus, o milagre de Deus, o agir de Deus. Todos os dias buscamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, o perdão, a misericórdia, a bênção, o milagre de um Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, clamamos e buscamos a presença de Deus, orando uns pelos outros, família por família, irmão por irmão. Assim nós oramos e clamamos a Deus, pedindo o milagre, pedindo a bênção, pedindo o sobrenatural de Deus, porque precisamos de Deus. Somos totalmente dependentes de Deus no ir, no vir, no dormir, no acordar. Precisamos de Deus todos os dias da nossa vida, enquanto estivermos neste mundo. Somos totalmente dependentes de Deus, do amor, do perdão, da misericórdia, do agir de Deus na nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material. Precisamos da bênção de Deus. Por isso que oramos sem cessar. Por isso que nós clamamos, glória a Deus, aleluia, a um Deus Todo-Poderoso. Buscamos a Deus todos os dias. Pedimos a bênção de Deus todos os dias, para que Deus venha nos dar força, ânimo, coragem, para resistirmos os dias maus. E quantos dias maus nós passamos? Quantas pessoas doentes, enfermas, acamadas, precisando do milagre, precisando da bênção de Deus. Quantas pessoas necessitadas de Deus, enfermas, pessoas precisando de uma libertação de Deus, um transformar de Deus no seu coração, na sua vida. Quantas pessoas precisando de uma libertação de Deus, quantas pessoas atribuladas, atormentadas, quantas pessoas sofrendo, precisando da bênção de um Deus que tem todo o poder no céu e todo o poder na terra, Jesus Cristo de Nazaré, como diz em Mateus 28:18, aonde Jesus Cristo, ele disse: o Pai me deu todo o poder no céu e todo o poder na terra. Portanto, vão por todas as partes da terra e ensine aos meus ensinamentos. O ensinamento do amor, do perdão, da misericórdia, de amar ao próximo, ajudar ao próximo, falar do bem,
da misericórdia, falar da palavra de Deus, glória a Deus, aleluia. Ensinamentos de Jesus, contrários à grande maioria de pensamentos humanos. O ser humano, ele tem um modo de pensar, de agir, mas o nosso Deus, glória a Deus, aleluia, Jesus Cristo, ele tem um pensamento contrário, de perdoar, de ter misericórdia, de amar, orar pelos vossos inimigos, abençoar aqueles que vos amaldiçoam. Jesus vai ao contrário, glória a Deus, aleluia, da maioria das religiões. Porque Deus não enviou Jesus a este mundo para trazer uma nova religião. Mas para trazer a salvação, uma palavra diferente, que vai ao contrário da grande maioria das religiões. Jesus é ensinando a essência do amor, que é o perdão, a misericórdia. Porque Jesus fez uma pergunta: vocês amam os seus amigos? Se vocês fazem isso, não fazem nada demais, porque até os maus amam os maus. Mas quero ver vocês amar os vossos inimigos, aqueles que vos perseguem. Quero ver vocês abençoar aqueles que vos amaldiçoam. Quero ver vocês amar aqueles que vos odeiam. Uma palavra que vai ao contrário do entendimento humano. Porque a maioria é assim: eu amo quem me ama, eu ajudo quem me ajuda. Não é assim que a maioria pensa? Ou é meu amigo ou meu inimigo? E Jesus vai ao contrário. E isto incomoda os religiosos da época e os religiosos de hoje. Isto ainda continua incomodando muita gente. Os ensinamentos transformadores, chamados na época de ensinamentos rebelde. Jesus era considerado um rebelde para os religiosos da época e ainda continua sendo. E quem quer ensinar, falar sobre Jesus, falar sobre as práticas condenadas por Deus, ainda continua sendo um rebelde. Quando você fala contra a idolatria, o ocultismo, a superstição, práticas que nasceram nas trevas, que foram adotadas por várias denominações religiosas, práticas que nasceram no ocultismo, no misticismo, na superstição, na idolatria. Quando você fala, você é chamado de desigrejado, de rebelde, que não aceita a liderança e ser liderado. A primeira coisa, amados, quando você não concorda com um sistema religioso e você sai daquele sistema religioso, eles vão dizer: ó, ali está um desigrejado, não aceita ser liderado, não aceita a liderança da igreja. E quando você prega contra algumas coisas condenadas por Deus, olha só, ele tem uma palavra de intolerância religiosa. Ele não tem amor. Não é assim?
Muitos chamam de desigrejado, endemoniado, desviado. Ah, você saiu da nossa congregação porque você é um desviado. Você está desviado. Porque para algumas pessoas a própria religião, a própria denominação religiosa, a própria placa religiosa é o Salvador. E para muitos a religião é o caminho. A placa é o caminho e o ensinamento religioso é a verdade. E seguir esta religião é a vida. Muitas placas religiosas querem substituir Jesus Cristo como caminho, verdade e vida. E assim nós vemos, presenciamos, quando uma religião, uma igreja diz: nós somos a única igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo. A única, não tem outra. E assim nós vemos algumas denominações que se proclamam deste jeito. Que dizem que são a única, porque aqui tem isso, aqui tem aquilo, aquilo tem aquilo outro. E se nós olharmos para a grande maioria dos seus ensinamentos, vamos ver nestas denominações religiosas heresias, falsos ensinamentos, práticas que nasceram nas trevas, como círculo, corrente, sessões, descarregos, fogueiras, corpo fechado. Prática de ídolos, imagens, esculturas, amuletos, objetos. Várias práticas que nasceram nas trevas. Cadê as armaduras de Deus? A palavra. O evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o poder de Deus. Pessoas usando imagens, ídolos, esculturas, amuletos, objetos para operar milagres, para serem pontos de contato. A Bíblia diz que o único mediador entre Deus e os homens se chama Jesus Cristo de Nazaré, o intercessor vivo, que intercede por nós, advogado, que nos defende do acusador. Jesus Cristo de Nazaré. É preciso entender, amados irmãos, que a religião, por mais que ela acha ser, ela não é mais que Jesus. Ela não é mais que a palavra, que os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Devemos entender esta verdade. E nós que queremos ser seguidores de Cristo, devemos entender, praticar, viver, vivenciar esta verdade. E não seja uma verdade, um aceitar apenas da boca para fora, mas de todo o nosso coração e entendimento. Entender a vontade de Deus e obedecer esta vontade. É preciso, através de atitudes, de escolhas, do aceitar, mostrar que realmente somos de Deus, de Cristo. Uma pessoa que pratica a idolatria, ela pertence à idolatria. Uma pessoa que pratica o ocultismo, a feitiçaria, a bruxaria, ela pertence a estas práticas. Pela árvore conhecereis os seus frutos. Uma árvore idólatra vai produzir a idolatria. Uma árvore ocultista
vai produzir a bruxaria, a feitiçaria, o satanismo. Uma árvore supersticiosa vai produzir a superstição através de objetos, amuletos. E assim vai pela frente. Mas uma árvore aonde Cristo ele é o cabeça e o Senhor, vai produzir bons frutos. A verdade, a vida, a eternidade, glória a Deus, aleluia, vai produzir vida, e vida em abundância, glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a todos. Amados irmãos, neste domingo de oração, de clamor, de buscar a Deus, de orar uns pelos outros, orar pela paz na terra, pela paz em Israel, pela paz na Ucrânia, pela paz em demais países que estão em conflitos. Orar uns pelos outros, ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Buscar a Deus enquanto ainda se o acha. Glória a Deus, aleluia. Clamar a Deus, obedecer os ensinamentos do Senhor, ser fiel a Deus. Como Deus é fiel. Agradeça a todos por estarem orando uns pelos outros, clamando. E nós oramos pelos enfermos, repreendemos a enfermidade, repreendemos todas as obras do diabo e todo tipo de mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, repreendemos a miséria, a tranqueira, a mendiguiça, as doenças, as enfermidades, todas as obras do diabo que venham ser quebradas, destruídas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos a bênção de Deus. Agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando o joinha, compartilhando estas pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não parem de orar. Não parem de buscar a Deus enquanto ainda se o acha, porque haverá o tempo que muitos irão buscar e não acharão. Clamem a Deus, busquem a Deus, aceitem a Deus, neguem todos os ensinamentos e práticas que nasceram nas trevas, porque nós temos a luz do Senhor Jesus Cristo, e esta luz não veio para se unir com as trevas, mas sim para dissipar, destruir as trevas. Entenda esta verdade, aceite esta verdade, que nós somos luz, não trevas, porque Jesus, ele é luz, e nós temos que seguir esta luz, obedecer esta luz. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus continue nos guardando e nos livrando de todo tipo de mal, todos os dias, enquanto nós estivermos neste mundo. Que Deus, o Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venha estar nos guardando e nos livrando de todo tipo de mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu agradeço e peço a Deus o milagre de Deus sobre todas as nossas famílias no Brasil e fora do Brasil. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Amados de Deus,